Nós temos condições de mudar o Balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e o contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é a Tayana Lindemann. E aqui é a Gabriela Carniel. E hoje a gente está com uma convidada que já faz parte aqui do Nós da Nutrição. Eu vou pedir para ela se apresentar e hoje ela vai nos contar de um projeto muito interessante, então, que ela está iniciando. Então, Cris, te apresenta e já fala um pouquinho aí do teu projeto. Bom, eu sou a Cris, sou nutricionista esportiva e vegana, e é muito estranho me apresentar aqui no Nós da Nutrição, já que eu sou colaboradora, né? Mas enfim, então, sou colaboradora do Nós da Nutrição. Eu convidei as gurias, né, propus de falar sobre o projeto do Prato ao Pódio. De maneira geral, né, pra gente poder começar a conversa, é um projeto em que eu acompanho atletas veganos, né, durante um período. Então, de setembro até dezembro, eu vou acompanhar esses atletas veganos. E a ideia é mostrar isso no Instagram, né, mostrar esse processo de não só a seleção, mas durante o processo do acompanhamento nutricional. Para quem tá chegando nesse episódio, é isso, é estranho para a Cris se apresentar, porque ela faz parte do grupo de produtoras de conteúdo do Nós há um tempo. No Nós Comunica já tem alguns episódios que a Cris lançou, inclusive o último foi sobre veganismo nas Olimpíadas, então tem tudo a ver, né, com o assunto. E, enfim, a gente gosta de trazer os projetos que as pessoas fazem, às vezes a gente não fica ouvindo falar dessas coisas legais que tem por aí, de acompanhar. Eu acho que o veganismo e o esporte ainda é pouco debatido, assim, parece impossível para alguns, assim, as pessoas acham que não tem como ser atleta de performance, né, e ser vegano ao mesmo tempo, tipo, como assim? Como é que vai fazer isso acontecer? Então, eu acho que isso é um assunto legal, a Cris já trouxe em outros episódios, mas eu acho que é legal, Cris, trazer um pouquinho disso, assim, por que tu foi para essa área, assim, tipo, de especialização? Trabalhar com o esporte, trabalhar com o veganismo, chegou como na tua vida, assim? Quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu queria ser uma nutricionista esportiva. Mas aí eu acabei escutando algumas coisas, mas tu acabou de entrar, tu não sabe ainda e tal. E eu fiquei com aquela dúvida, de repente pode ser que não seja, então, nutrição esportiva. E quando eu entrei na faculdade, eu já era vegetariana. Então, eu ainda consumia ovo, leite, derivados, enfim. E foi um período bem difícil, porque eu notei bastante falta, assim, de falar sobre nutrição vegetariana na faculdade. Eu tenho, assim, uma grande sorte, porque eu fui bolsista de iniciação científica com a professora Ingrid Perry, que na época ainda dava aula na URGS, né? Então, com ela e com o projeto que ela tinha sobre vegetarianismo, eu aprendi muito, felizmente, então tive essa oportunidade. Mas durante toda a faculdade, assim, quase nada falando sobre vegetarianos, quem dirá nutrição esportiva para vegetarianos, né? Então, uma coisa assim que pouco tinha estudos, nem se falava. Atleta vegetariano é um negócio assim, tu catava um que outro, às vezes tu encontrava, mas tipo, algo raro. E logo que eu saí da faculdade, acabei tendo bastante contato com pacientes vegetarianos e acabei me tornando vegana, tipo, um ano depois que eu me formei. E aí eu já era nutricionista esportiva, né? Pensei, não, vou atender. Só que não atendia, tipo, vegetarianos. Atendia, se aparecia e tal, mas não era meu foco. E aí eu fui, tipo, percebendo, conforme eu fui, tipo, atendendo, e aí passando esse ano, assim, atendendo, que não fazia sentido pra mim, eticamente falando, né? Ficar prescrevendo dietas com um monte de carne, um monte de ovo, um monte de leite. Era a época do frango e batata doce, tá? Eu fui o auge, quando eu me formei, era aquilo, tá? Era albumina em pó, era batata doce em pó, era, tipo, tudo em pó. Alimentos em pó e frango com batata doce. E aí aquilo começou a ficar, tipo, batendo muito, assim, numa tecla pra mim. Não faz sentido. Eu sou vegetariana, eu tenho essa coisa da ética com os animais, eu acredito nisso. Por que eu tô fazendo o contrário disso? Assim, sem julgar as pessoas que, né, comem carne, enfim, mas é que não fazia sentido pra mim. E quando eu pensei, não, beleza, então eu vou alinhar isso também. Então fui meio que deixando um pouco da área esportiva e focando mais em vegetarianos. E só que aí eu ficava aquela coisa, mas eu tento vegetariano, mas eu gosto de nutrição esportiva, como é que eu vou fazer? E aí eu comecei a falar sobre isso. E vi que as pessoas foram se interessando e essa coisa, assim, né, esse assunto da nutrição esportiva para vegetarianos também foi crescendo. Então também foi um momento que eu peguei que início assim, de novo, né, gurias? Ia lá, pesquisava, tinha uma revisão, se era possível ou não ter um bom desempenho, um que outro artigo, não tinha, tipo, guideline, não
tinha um monte de PDF, coisa, material, e-book, como tinha hoje. E, bom, eu acho que fui muito feliz na minha escolha, assim, porque realmente eu consegui me sentir mais tranquila de que eu estava alinhada com essa questão ética dentro da nutrição esportiva também. E foi assim que eu cheguei, basicamente, né? Sendo vegetariana, querendo ser nutricionista esportiva, mudando para nutrição esportiva convencional, negando o vegetarianismo, voltando para ele, me tornando vegana, emendando uma coisa na outra, e assim estou aqui. Por isso que eu sempre falo que eu sou uma nutricionista esportiva e vegana, porque essa parte é muito importante, estar alinhada também, né, nos meus atendimentos, enfim, nos meus projetos. E que não é o mais comum, né? Porque deve ter bastante, tem bastante nutricionista esportiva, mas talvez nem todas conseguiriam atender com a especialização necessária um vegano, por exemplo. Então eu acho legal te acompanhar, inclusive teu Instagram, tudo, teu perfil, porque é um nicho muito específico. Então tu tá estudando isso, tu tá vivenciando isso, atendendo e tal. Então tu deve estar super a par de todas as informações e novos estudos que vão surgindo, e guidelines e diretrizes e tudo mais. Então acompanhar o teu perfil é bom por isso, assim, porque é um nicho específico que a gente consegue ver o que tá rolando, assim. Porque é isso, eu, Gabi, a gente se formou na mesma faculdade que tudo, a gente tinha pouquíssima informação sobre. Então eu acho que a Tayana de 2016, quando eu me formei, eu ia dizer: "Gente, deve ser muito difícil ser atleta vegano". Eu falaria isso. Graças à tua página que eu não falo, mas é um nicho muito específico, e que bom que tem pessoas como tu que se formaram nesse nicho, né. Cris, por sinal, eu quero te falar que eu senti a mesma falta, porque eu também entrei na faculdade, eu fui me tornando vegetariana, assim, eu já não comia carne vermelha quando eu entrei. E aí, a primeira vez que eu fui numa palestra foi contigo, sobre vegetarianismo. Então, eu fico muito feliz, porque realmente a gente tem pouquíssimo contato na faculdade, bem pelo contrário, né? Quando a gente vai lá fazer os planos alimentares, a gente tem que fazer plano alimentar colocando carne, né? E fechando proteína e coisa e tal. Só queria te contar isso. Obrigada por trazer. Agradeço. Eu me sinto agora uma jovem senhora na nutrição. Não, mas eu acho que tu tinha acabado de te formar e eu ainda tava assim no finalzinho. Bem. Não precisa justificar, tudo certo, é só uma brincadeira. Mas eu achei engraçado porque fiz 10 anos de formada, né, esse ano, e 10 anos sendo nutricionista. E aí eu sempre brinco que eu me sinto uma jovem senhora, porque eu tenho pacientes que eu comecei a atender quando era, tipo assim, criança, já tá minha adolescente, já tá entrando na faculdade, e outros que estavam na escola já estão se formando, eu tô tipo assim, meu Deus, mas tudo bem, tranquilo, faz parte. Que bom, né? Acompanhando todas as fases, isso aí. Tinha parado pra pensar nisso, que se você que eu não atendo, né. Se a pessoa tá atendendo desde que se formou, é muito tempo já, Jesus, que legal. Tá, fala um pouquinho do projeto, assim, como é que surgiu. Bom, tu atende, muitos atletas veganos? Mais esportistas, tá? Que são pessoas que praticam exercício físico. Eu sempre digo assim, esportista, tipo assim, eu sou esportista, tá? Eu vou na academia todos os dias, eu treino mais de uma vez, me dedico. Não estou no nível competitivo. Tu não vai me ver no campeonato, não vai me ver disputando nenhuma prova. Eu sou, além de super medrosa, eu também sou muito mão de vaca, então não há possibilidade de eu ficar gastando meu dinheiro com isso, mas eu gosto de exercício. Agora, atleta é quando a gente está num nível mais avançado. Então, eu vou competir numa maratona, numa outra maratona, num campeonato de jiu-jitsu, vou participar de uma prova, sendo um amador ou profissional. Né? Então, é importante isso. Eu atento mais esportistas do que atletas. E entendo também isso como algo importante, porque, assim, é muito mais fácil, no sentido assim, mais fácil encontrar esportistas do que atletas, né? Porque atleta requer uma dedicação. Muitas pessoas que são atletas acabam tendo não só a profissão de atleta, mas uma outra profissão para poder se bancar, que infelizmente esporte no Brasil a gente já sabe a história, né? Não é qualquer pessoa, não é qualquer esporte, enfim. Mas enfim, estão tendo mais esportistas que atletas, né? E qual foi a ideia de trazer isso dos atletas? Quando eu comecei a atender, na verdade, em 2014, tá? Eu tinha um projeto, assim, na época que o Orkut estava morrendo e nascendo o Facebook, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção de como é que eram as coisas da rede social. Instagram, ninguém falava, mas era um negócio assim, Instagram, um troço muito, tipo, além do nosso acesso, tá? Eu tinha algumas parcerias, né, tipo, na cidade que eu moro agora, que é Gravataí, no Rio Grande do Sul, com uma academia. E tava nascendo muito essa coisa do fisiculturismo. Então, eles me chamaram. Confiavam em mim, beleza, eu era uma aluna lá, falava com os professores e tal, falava que eu ia me formar em nutrição, enfim, me chamaram. E eu comecei a patrocinar alguns atletas do fisiculturismo. Lembrando
porque eu era vegetariana, que nenhum deles era vegetariano, e era só pela questão da nutrição esportiva, enfim, apoio. Fiz isso algumas vezes na minha carreira, enfim, de patrocinar atletas que não são vegetarianos ou veganos, enfim, pela questão tipo, de apoiar atletas, né, de ter essa troca, enfim. E aí, esse ano eu tava pensando muito sobre essa coisa de fazer 10 anos, né? Sou 10 anos nutricionista. O que eu quero me desafiar ainda? Sim, já fiz pós, já fiz mestrado, já fiz aprimoramento, fiz um monte de coisa. Mas assim, não é mais uma pós, não é mais uma coisa acadêmica. Eu quero alguma coisa que me desafie, que seja, tipo, na prática. E fiquei pensando. E aí começou a vir o rolê das Olimpíadas. Eu pensei, tem alguma coisa aqui. Atleta, gosto, tô lá, vibrando, é alguma coisa aqui. Pensei, patrocínio para atletas veganos, porque não? Nunca fiz, tipo, de patrocinar, de acompanhar, de mostrar isso e tal. E pensei, é isso, né? A gente tava muito também numa época falando, sempre vem Olimpíadas e alguma coisa de campeonato, a gente sempre fala dessa questão, né? De como eu falei dos atletas terem essa condição aqui no Brasil. Todo mundo quer ganhar medalha, mas a gente sabe que nível esportivo no Brasil, para chegar nesse alto nível, é difícil. As histórias que a gente escuta, dorme na academia, alguém paga uma refeição, alguém leva para casa, enfim. Então, pensei, ok, vou ajudar diretamente com o meu trabalho, né? Me propor a isso. E aí montei o projeto justamente para isso, né? O projeto se chama Do Prato ao Pódio. Pensei, quantas pessoas eu consigo bancar? Tipo assim, eu preciso dar atenção para essas pessoas, né? Porque a ideia é que esse acompanhamento ele gira em torno de um campeonato, alguma competição, enfim. Então ele tem um início, meio e fim para acontecer. Então, como eu falei, até setembro eu selecionei e vou até dezembro. Todos os atletas selecionados tinham que ter, então, uma competição. Foram 3 vagas. Qual que é a ideia? Bom, obviamente mostrar, assim, que o acompanhamento nutricional, caso alguém duvide ainda, é algo importante, né? A gente precisa estar presente na vida de um atleta. A gente sabe muito bem que quando tem corte de equipe, uma das primeiras profissões a serem cortadas é a nutricionista. Infelizmente, né? Essa é uma realidade. E que muitas vezes a nutricionista é culpada de várias coisas que na verdade ela não é, mas enfim. Então, assim, é importante o acompanhamento, esse é um ponto. Segundo, também falar muito dessa questão das ideias defasadas da nutrição esportiva, porque sim, querendo ou não, a gente foi lá nas Olimpíadas, tinha atleta vegano, mas as pessoas continuam dizendo, não ganhou porque é vegano, porque se comer carne é melhor, enfim, né? Fora a história da proteína vegetal, aquela coisa toda. Isso. E o terceiro, né, ponto importante do projeto, então além de mostrar que é importante a nutrição, que está defasada essa história, né, da nutrição esportiva, de que precisa de comer carne, proteína animal, enfim, é também falar veganismo, né, colocar o veganismo dentro das modalidades esportivas, a pauta de discussão esportiva, né, porque a gente fala muito da questão de inclusão, de acessibilidade, do feminismo, né? A gente falou nas Olimpíadas da questão climática, então toda a questão das Olimpíadas e Paralimpíadas foi organizado o cardápio, as compras, enfim, em torno da questão, né, tipo, de uma alimentação acessível e que tivesse o menor impacto possível no meio ambiente. Então também é trazer o veganismo para essa questão do esporte, né? Levar isso dentro do esporte. Esses são os 3 pilares, eu diria, tá? Dentro do projeto. Cris, e tu já selecionou esses participantes, esses atletas? Já estão selecionados. Então eu tenho 3 atletas que, aliás, eu quase fui pro quarto, né? Quando eu fui organizar o projeto, assim, não, 2 tá bom. Eu fui falando com o meu mentor de carreira, não, 2 tá ótimo. Assim, não, é que 2 vai ser muito pouco, 3 é bom. Não, 3 é bom, tá, beleza. E aí, falando, né, fazendo entrevista, teve um questionário, né, de pré-seleção para poder filtrar as pessoas. E aí fiz a entrevista com quem fechava os critérios. Então, assim, tem que ser atleta, tem que ser vegano, tem que ter uma competição esse ano, enfim, né, tudo explicado lá no questionário. E aí eu tava assim, mas essa quarta pessoa. Assim, não, se segura, para com isso, porque senão daqui a pouco vai estar tendo um monte de gente que não consegue nem atender a agenda, né? Eu pensei, não, calma, 3, vai no propósito. Então, esses 3 atletas, um deles é o Cauê, que é um para-atleta de esqui cross-country, que é da Seleção Brasileira de Esportes na Neve. O segundo é o Sérgio, que é um atleta de jiu-jitsu, que é faixa preta. E o terceiro é o Anderson, que é um atleta de powerlifting. Então, são os 3 tão bem distribuídos nas suas categorias, por favor. E como é que tu achou eles? Esse formulário chegou neles como? Como é que tu divulgou esse formulário? Eu fui plantando minha sementinha, né? Quando começou as Olimpíadas, eu falei muito sobre portes, né, para veganos, falei que tinha atletas veganos nas Olimpíadas, falei como era a dieta de um atleta vegano, o que os atletas falavam sobre veganismo, fui construindo o meu personagem, nada foi ao acaso, tá? Tudo nas redes sociais. Tudo no Instagram. Nas tuas redes. Tá. Exato.
tá? Basicamente no Instagram, isso foi o principal. E aí fui falando, só falava sobre, se tu entrasse no meu Instagram, só falava sobre atletas veganos e tudo que virasse em torno de Olimpíadas, e fui. Aí começou as Paralimpíadas, eu continuei. E ali lá nas Paralimpíadas, já estava quase entrando no momento de lançamento. Aí quando entrou naquele momento, eu gravei vídeo, coloquei post e disse, olha, eu vou selecionar até 3 atletas veganos para participar de um acompanhamento comigo. Falei sobre o que era o projeto, falei que era para mostrar o acompanhamento nutricional, falei que era sobre a questão de colocar o veganismo, né, dentro dos esportes como pauta, falei da questão de mostrar que é defasada as ideias de nutrição esportiva, que não dá para ser atleta vegano, etc. E assim, essas pessoas apareceram. É aquela coisa, né? A gente nunca sabe quem tá perto da gente, quem tá nos vendo, até a gente fazer uma coisa grande. Então assim, porque teve uma menina que ela foi pra seleção, a seleção, no caso, a entrevista comigo, e ela não foi selecionada, mas ela indicou pro amigo dela que foi selecionado. E assim foi. E daí o fulano, que eu nem conhecia, começou a me seguir, daí se inscreveu. E aí uma outra menina, que depois eu fui descobrir que conhecia uma professora minha de Muay Thai. Então assim, sabe uns negócios que tu começa assim, gente, de onde saem essas pessoas? Foi, literalmente, foi no Instagram. Só joguei, fiz, se aparecer alguém, apareceu. Se não aparecer ninguém, tá beleza também. Mas o meu propósito é esse aqui. Estou oferecendo esse acompanhamento e quero colocar isso no Instagram para mostrar para as pessoas. Mas deu tudo certo, apareceu. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda, e tu pode ajudar doando, divulgando campanhas e se informando. Aqui indicamos o Fundo Crioula. O Fundo Crioula é uma ação que surgiu em função dos impactos ambientais que o povo negro gaúcho vem enfrentando pelo racismo ambiental e das mudanças climáticas. As doações serão destinadas a povos tradicionais de matriz africana, comunidades quilombolas, famílias negras periféricas e animais que também precisam da nossa atenção e solidariedade. A chave Pix é o oi.crioula@gmail.com. Mais informações sobre o fundo no link do nosso site, no episódio e no Instagram da Bruna Crioula, uma criadora de conteúdo aqui do Nós, muito presente em vários episódios que você já deve conhecer. Acompanhe a Bruna, acompanhe a gente, ajude, se proteja, se cuide. E Cris, todos já eram veganos, assim, ou poderia estar, tipo, tô introduzindo ao veganismo, tô entrando, tenho interesse. Eu disse assim para as pessoas, se tu, eu quero entrar no projeto, mas eu não sou vegano. Se eu me tornar vegano hoje, eu posso entrar? Pode, mas tem que bancar o veganismo. Tipo assim, tem que ir do início até o final, tipo, tendo essa questão de que isso é importante para mim, né, que o veganismo por mais que a gente use dieta vegana, esse termo, né, e que isso aparece em muitos artigos científicos, eu sempre tento dizer em algum momento, palestra, consulta, post, né, alguma questão assim, de que o veganismo ele não é uma dieta. Então assim, beleza, tu não come carne, não come ovo, leite, derivados, nada de origem animal, mas tem essa questão do movimento pela causa animal, né? Então isso, não tem que bancar do início até o final. Então, a maioria das pessoas que apareceram já eram veganas há algum tempo, assim, ninguém chegou numa transição, tá? Isso eu fiz questão que fosse assim, e claro, eu também recebi várias mensagens, mas vegetariano e tal, né? Com certeza teria muito mais pessoas, né, na seleção se tivesse também vegetarianos, mas a ideia é assim, veganismo, tem que ser o extremo, tem que ser lá no desafio. E falando um pouquinho, assim, da alimentação vegetariana no esporte, é necessário suplementar? Ou é possível conseguir atingir com alimentação, assim, o nível de proteína? E também queria saber qual se tu tem já um número, assim, né? Porque a gente ainda, quando a gente vai ler sobre esporte, acaba sempre batendo no 1,6, né? De proteína. Mas também já tem alguns artigos aí mostrando, a gente tem até uma colega que é a Gabi Grendene, né? Que fez o mestrado, o doutorado dela também com esportistas vegetarianos e não vegetarianos. E a gente tem que chamar a Gabi para vir aqui contar sobre o artigo dela, né? Que ela também mostra que é possível a gente atingir, conseguir ganho de massa, né? Com uma quantidade um pouco menor. Eu queria saber de ti, assim, quanto que tu tá usando, se tu tem um número que tu para calcular, se tu passa plano alimentar, como é que tem sido isso? Eu vi que, na verdade, tu passa, né, plano alimentar. Tu pergunta, tu falou em vegetariano, né, Gabi? Acho que até o mais complicado é o vegano em si, né? Mas, antes que a Cris responda, só para e espero que sim, caso a gente tenha ouvintes não nutricionistas aqui, explica, quando for explicar, Cris, explica um pouquinho também o que é
Porque a Gabi comentou: esse 1.6, não sei o quê, 1.6 o quê. Tentar dar uma explicadinha para o leigo conseguir acompanhar a conversa. Assim, depende do que a gente está falando de suplementação, tá? Se a gente está falando de veganos, a gente tem que trabalhar com suplementação de vitamina B12 de maneira obrigatória, tá? Isso que a gente chama de profilaxia. Então, a gente precisa fazer uma prevenção. A gente não tem alimentos, né, de origem vegetal que tenham vitamina B12. Aliás, tem, tá? Tem na questão da produção de orgânicos, enfim, mas é aquela coisa. A gente não vai sair medindo, infelizmente, a maçã de cada produtor, vai ter uma média, vai saber quanto. Então, a maneira segura é fazer a suplementação, até para evitar que a gente dependa de alimentos ultraprocessados, porque querendo ou não, a maioria das opções veganas, né, que tem vitamina B12, tipo leite de soja, hambúrguer, etc., são ultraprocessados, acabam colocando B12, e a gente sabe que não é recomendação para ninguém ficar comendo um monte de ultraprocessado, tá? Então, B12 é obrigatório, ponto. Agora, a questão da proteína, eu digo assim, o depende também vale, tá? Porque, assim, se é um atleta que ele tá numa fase em que ele pode ter um alto consumo calórico e ele consegue comer bem, consegue aguentar a quantidade, né, de fontes de proteína, então leguminosas, tipo feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, etc., não vai precisar de suplementação. Eu, pelo menos, faço questão de colocar isso, tipo assim, jogar limpo com o atleta. Olha, a gente precisa de tanto de calorias, tanto de proteína para ti nessa fase. A gente pode tentar com alimentos. Se tu não suplementa, a gente pode tentar só com os alimentos e ver se vai precisar no final. Se precisar, eu vou te falar. Tipo assim, não fechou? Beleza, vamos colocar o suplemento. Ou, não tô conseguindo comer essa quantidade que foi proposta no plano? Beleza, vamos pro suplemento, tá? Então, assim, não é obrigatório. O que acontece? Claro que se a gente está com um atleta numa fase de corte de peso, por exemplo, o Sérgio, que é do jiu-jitsu, ele precisa perder em torno de uns 5 quilos. Agora já perdeu uns 2, tá? Então até o final uns 5 quilos. O Anderson precisa perder 10. Não tem como a gente trabalhar dietas de baixa caloria e reduzindo caloria em atleta sem a gente aumentar a quantidade de proteína. Isso é uma recomendação para a gente conseguir manter o máximo possível a massa muscular durante o processo de perda de peso. E aí, assim, opções vegetais que têm pouco carboidrato e são fonte de proteína, tipo soja, tofu, querendo ou não, acabam tendo um grande volume. E muitas vezes, ainda assim, a gente não consegue fechar exatamente o que a gente precisa no plano alimentar. Então, para esses casos, a gente costuma usar a suplementação porque fica muito mais fácil, muito mais viável, tá? Mas não que seja obrigatório. Essa recomendação de proteína que a gente tem, é o famoso 1,6 gramas por quilo de peso por dia, que sai por aí, então fala 1,6 o quê para quem? Tá? É que assim, a gente tem um estudo que é uma revisão e ele comenta sobre isso, que eles comentam, né, os pesquisadores, que esse 1,6 gramas por quilo de peso, de proteína, enfim, por dia, seria como se fosse assim, esse aqui é o ponto máximo para tu atingir um bom ganho de massa muscular, enfim, e a partir disso tu não teria mais nenhum benefício. Eu preciso aumentar a quantidade de proteína. Antigamente a gente falava, o número acho que era 2,0. Não, todo mundo quer ganhar massa muscular é 2 gramas por quilo de peso. Mesma coisa. Tá, meio que extraíram isso e não disseram qual é o contexto, tá? Então, assim, na verdade, esse 1,6 é isso. E quando a gente vê, assim, estudos que avaliam ganho de massa muscular, comparam veganos ou vegetarianos com onívoros, esse é o ponto de corte, 1,6 gramas por quilo de peso por dia. Mas a recomendação de proteína para veganos, ela vai seguir a mesma recomendação de guidelines para quem é onívoro. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um corredor. Ele não precisa consumir 1,6. Ele pode ficar exatamente na margem de 1,2 a 1,4, que é a recomendação que a gente tem do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que vale para corredor. Ponto. Tá? Então, não vai se diferenciar. Antigamente, a gente tinha até a proposta de que a proteína vegetal é inferior, então eu precisaria dar uma quantidade maior no plano alimentar para quem é vegano para suprir essa necessidade. Hoje a gente não tem isso comprovado. O que a gente segue é igual para todo mundo, a mesma recomendação de proteína padrão, só vai mudar daí, como eu falei, né, conforme a modalidade esportiva e a fase que eu tô com o atleta, né, qual é a fase de treinamento, de E competição que ele aí, tá. Cris, tu tem essa questão que tu comentou antes que tu vai, promover, divulgar nas redes, né. Então nas tuas redes, a ideia também é destacar não necessariamente o desempenho, a melhoria, a evolução do atleta, mas o monitoramento? Como é que vai funcionar isso, A assim? gente vai contando atualizações, né? Então, o que foi feito na primeira consulta, que é o primeiro plano alimentar, quais são as estratégias de quantidade de proteína, de carboidrato, o que vai ter na alimentação, qual que é a suplementação.
depois que faz as atualizações de plano alimentar conforme, né, o período de treinamento, o que está focando naquele momento, a gente vai contando isso também. Então a ideia é ir mostrando isso e, claro, mostrar, obviamente, o durante, que é os campeonatos, né, as competições, e mostrar o final também do processo. Eu não espero, isso eu falei para os atletas, tanto os que estavam na seleção quanto os que foram selecionados. Desde o início eu falei, gente, a vida esportiva é assim. Eu não espero que obrigatoriamente a pessoa ganhe, né? Não tem como eu obrigar uma pessoa a ganhar. Tipo assim, é que nem a gente olhando lá a Rebeca nas Olimpíadas querendo a medalha de ouro. Poxa, ela não é uma péssima atleta só porque ela não ganhou ouro, né? Tem várias questões, tipo o psicológico, sim, tem o preparo, a alimentação, o sono, e sim, tem gente que é melhor que tu e ponto final, a gente vai ter que aceitar, é o mundo esportivo. Então, assim, eu sempre digo isso, né? Disse isso na seleção, e agora também falando nas consultas com eles, eu comentei assim: é óbvio que eu quero que vocês ganhem, sabe? Não tem coisa mais linda e maravilhosa que ver um vegano ganhando e a gente dizer, olha só, sabe? É literalmente, com todo respeito, esfregar na cara da sociedade. É óbvio que a gente quer isso no final, né? Não vou negar. Mas dentro da realidade esportiva, como eu falei, aquela coisa, beleza, vai competir, ganhou, beleza, parabéns, enfim. Eu acredito muito no projeto também mostrando essa questão de como é ser um atleta vegano, quais são as dificuldades, o que a gente precisa, né? E a própria questão do desempenho esportivo, ele não é medido só por eu ganhar ou perder alguma coisa, né? Eu tirei o primeiro, segundo ou nenhuma medalha. É muito essa questão do atleta se perceber. Poxa, eu não ganhei, mas eu consigo fazer mais rápido, eu melhorei meu tempo, eu tô conseguindo treinar melhor, eu tô conseguindo melhorar a velocidade, etc. Então isso também é usado para a gente ver como é que tá o desempenho, né? E mostrar justamente isso. Olha, nenhum impedimento, seguiu um acompanhamento nutricional, não ganhou, mas tu conseguiu notar melhoras no teu desempenho. Isso tá valendo também. Mas assim, né, gurias, de dedos cruzadinho, né? Assim, até dezembro meu coração vai estar um pouco prejudicado, porque, né, eu tô ali, tem campeonato rolando, tem coisa rolando, então, enfim, estou nervosa. E a gente que não tá muito na bolha do esporte nem fica sabendo muito desses campeonatos, né. A gente fica sabendo do óbvio, assim. Olimpíadas, tipo, parece que eles fazem uma coisa só a cada 4 anos, assim, sabe, tipo, não, né. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que eles estão lá batalhando e tal, a gente não fica sabendo. Então essa divulgação é legal por isso também, né, pra gente ver o que tá rolando no mundo dos esportes, ainda mais que são esportes diferentes, esses 3 atletas que tu vai acompanhar. Então, o que eu acho que é interessante hoje, que a gente vê nas redes sociais, o que tá bombando de conteúdo, é esses bastidores, né. Tipo, tá, eu sou vegano e sou atleta, mas como é que é essa vida? O que que tu faz? Como é que tu faz pra consumir a necessidade de proteína no dia a dia, treinando com o objetivo de perda de peso? São muitas coisas, muitos critérios ao mesmo tempo que parece que não se combinam, né. Então isso que é legal também, que eu fiquei bem interessada em acompanhar por causa disso. E a ideia de mostrar é justamente isso, né? Porque é muito engraçado, porque quando a gente tá vivendo uma coisa, a gente tende a pensar, mas nem vai querer saber isso é óbvio. E eu sempre digo assim pros guris, né? Eles vão postando coisas, falando, enfim, eu digo assim, gente, falem o óbvio. As pessoas, elas querem saber se vocês comem arroz com feijão. Elas querem saber se vocês suplementam creatina, se vocês tomam B12, se vocês fazem exames, tipo, elas querem saber. É isso, entendeu? Quanto de arroz e feijão? Em que momento? Que horas? Como é que tu vai depois fazer exercício? Tu falou esse negócio de quanto que eles conseguem comer. Eu estava comentando nos bastidores da gravação com as gurias de que eu tô com essa dificuldade da alimentação, mas uma das coisas é que eu sou vegetariana, e aí uma das coisas que eu tô com dificuldade é a ingestão de proteína na minha vida, mas uma das coisas que eu percebo é que eu tenho pouca capacidade gástrica pra comer o que eu preciso, entendeu? Tipo, eu não consigo vencer um prato de comida. E eu tento daí fazer vários lanches ao longo do dia, mas eu tô trabalhando, sabe essa dificuldade? E eu fico pensando, se eu tivesse que treinar pesado, eu não ia conseguir, porque eu fico um tempo nessa digestão, sabe? Então, como é que eles fazem? Eu preciso saber essa rotina, sabe? Eu sou muito interessada nesse assunto, assim. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão acompanhando o dia a dia, né? O TikTok, o Instagram das pessoas é o dia a dia. Então eu acho que o atleta vegano tem que cada vez mais mostrar isso sim, o basicão, pra gente saber como é que funciona, senão parece meio impossível. Eu digo assim, pra ser atleta tem que ter um pezinho na loucura, porque tu tem que gostar muito,
de passar trabalho. Desculpa, não tô criticando, mas assim, tem que gostar. Porque assim, tu tem que bancar o esporte. Então, assim, tu tem que pagar a academia que tu vai, ou o transporte. Tu vai ter que ter uma alimentação voltada para isso. Então, assim, tu vai ter gastos com isso. Normalmente são eles que pagam o campeonato, né? Então, assim, fora que, por exemplo, eu falo os guris porque são 3 homens, né? Então eu sempre brinco, falo com eles assim: o que menos dá trabalho é o Cauê, porque ele não tem que perder peso. Porque os outros dois pensam assim: um com mais de 100 quilos, o outro com quase 100 quilos. Fazer redução de caloria para entrar em corte de peso, para ir lá na balança pesar, para entrar no campeonato. Gente, é assim, ó, é aquela coisa, sabe assim, não pensa no elefante branco no meio da sala. Quando tu tá em restrição calórica, parece que tudo acontece. Ai, tem aniversário do filho, tem que ir na formatura de não sei o que, dá vontade de comer doce, alguém te chama pros rolês, tipo assim, sabe? É tudo ali. E assim, restrição calórica é uma coisa bem intensa, assim, nesse momento, ainda mais quando tem que bater um peso, né? Então. Cris, eu não consigo nem imaginar, porque eu trabalho com nutrição comportamental, a gente vai, né? Tudo no tempo da pessoa lá, não precisa ter essa pressa, né? Então eu não consigo nem imaginar. Eu já vim aqui, enquanto a gente tá conversando também, já vim aqui no teu Instagram, já tô conhecendo os atletas que eu não conhecia. Porque é muito diferente, né, Gabi, do que a nutrição comportamental trabalha, que é essa questão, eles têm prazo e eles têm que perder peso, e é isso aí, é tipo assim, foco total. É um Essa coisa que a gente objetivo fala, grande, né? não, vamos equilibrar, não, restrição, sabe, tipo, é outro. Claro, tem um prazo, tem um objetivo final, depois volta a outra rotina, é uma montanha-russa, assim, né, a rotina, provavelmente, porque tá chegando perto do campeonato. Então tem essa grande diferença, né, de atuação, É assim. importante, né, essa questão da nutrição comportamental para atletas também, mas assim, tipo, não tem como a gente conciliar muitas vezes as duas coisas. A gente tenta, mas aquela coisa, eu quero essa categoria, eu tenho que voltar pro meu peso, tem campeonato tal. Não tem que fazer, assim, ó, tem que fazer restrição? Tem. Tem que suplementar? Tem que suplementar. Tem que só seguir. Tipo, é aquela coisa meio assim, ó, encarna o personagem e vai. Porque não tem como negociar muita coisa, né? Então, assim, na nutrição esportiva, quando a gente tá falando, assim, dessa coisa de campeonato, competição, muitas vezes é aquilo, assim, tem que bancar aquilo que escolheu, sabe? Quando são pacientes que estão iniciando no esporte, então, vou ver, vou testar, ou estão numa fase mais tranquila, beleza, a gente tem tempo. Não conseguiu? Beleza. Putz, era para perder tanto de peso, perdeu menos. Tranquilo, vai, não tem problema, vamos no processo, tá? Vamos ajustando. Mas o problema é isso, né? Quando, decidi que eu vou pro campeonato tal, eu tenho que bater tal peso, salve quem puder. É tipo assim, é isso, é um plano, tem treino dobrado, o pessoal faz mais aeróbico, faz mais restrição, enfim, não tem muito o que negociar. Daí aquela coisa que eu sempre digo, tem que estar assim, ó, amor no que tu tá fazendo, porque restrição, eu sofro pelos guris. Tipo assim, eu olho e penso, meu Deus do céu, tipo assim, não tem o que fazer. Ô, Cris, e eu queria que tu explicasse, contasse assim um pouquinho qual quantidade de treino que eles fazem, porque o que eu noto assim das pessoas que são esportistas é porque a gente fala, porque não existe uma nutrição para pessoas que fazem esporte, né? Quando a gente vai estudar, a nutrição acaba sendo muito mais para atleta, né? E aí as pessoas acabam extrapolando para quem faz uma vez academia, uma vez a cada 3 dias, né? Uma vez a cada 3 dias, não. 3 vezes na semana, 1 hora, né? E é muito diferente, né? Até a questão da suplementação, às vezes não é necessário, para atleta é muito mais necessário. Então eu queria que tu contasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre isso, tipo, quantidade de treino que os guris fazem, quantidade mais ou menos, assim, de caloria que eles têm que consumir, assim, só pra gente ter uma ideia, né? São diferentes entre eles, mas assim, vamos pegar o primeiro exemplo, que é o Cauê, tá? Que é da seleção brasileira. Aliás, gente, eu tô citando nomes aqui, nós temos um contrato, então eu posso citar nomes, posso usar imagem, por isso que eu tô assim, falando. Os guris nem sabem que eu tô gravando, eles vão saber em algum momento quando eu divulgar, mas enfim. O Cauê, ele é da seleção brasileira, tá? Então ele é um atleta profissional. Ele vive disso, ele trabalha isso. Ele treina normalmente 2 vezes no dia, tá? E muitos dos treinos, se a gente for somar assim a carga de treino dele do dia, o menor treino 1h30, mas tem dias que é 3h30, 4 horas, tá? Então assim, só para ter uma ideia, nos treinos mais intensos dele, uma sessão vai dar 1.000 calorias de gasto, tá? Quando ele chegou na consulta,
ele estava consumindo bem menos, ele até comentou de ter perdido peso sem intenção. Aí eu pensei, opa, temos uma coisa aqui. Então a gente foi progredindo a alimentação dele, assim, primeiro consegui chegar ali em torno de umas 2.300 calorias, mais ou menos, que era umas 700 calorias a mais até do que ele já estava consumindo, então, por incrível que pareça, foi de boas. E aí a gente tá quase em 3.000 calorias. E eu ainda comentei com ele, e ainda gostaria que tu consumisse mais, que vai precisar, tá? A dieta dele não tem muita proteína, se a gente for pensar assim, em relação às outras modalidades, porque no ski cross country a gente tem uma modalidade que é de endurance, é muito parecida com corrida, com ciclismo. Então, basicamente, a dieta dele é carboidrato, é quase 70% carboidrato, tá? Proteína, eu digo baixa, né? Se a gente for comparar com os outros, tá em torno de 1,4, 1,5 gramas por quilo de peso, não mais que isso, tá? Então é isso, né? O Cauê, ele vive do esporte, ele tem aí pelo menos uma sessão de treino, ele vai ter, mas normalmente tem duas, né? Manhã e tarde. O Sérgio, que é o atleta de jiu-jitsu. Agora sim, deveria consumir mais calorias? Deveria. Mas ele está num ponto de corte. Então, a gente está com uma dieta de mais ou menos umas 2.000 calorias agora. Já deu uma baixada, estava 2.300, eu fui fazendo os ajustes, né? E quantidade de proteína por quilo de peso, 2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Porque realmente, assim, para manter massa muscular, vamos pensar que se ele não estivesse competindo, ele também estaria em torno de umas 3.000 calorias. Então, pensa que ele está umas 1.000 calorias ou mais abaixo do que seria interessante para ele se manter, né? Mas como tem um ponto de corte ali, então a gente precisa reduzir calorias e aumentar essa proteína. E o Anderson, a gente está, na verdade, a gente está pensando juntos, assim, se vale a pena ele perder esses 10 quilos e voltar para a categoria que ele competia antes. Ele estava um tempo parado, ele se mudou, enfim, acabou se afastando da federação, tem que trocar de federação do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, então, né, tem algumas coisas acontecendo. E a gente está cogitando a possibilidade dele seguir com esse peso que ele está agora e competir numa categoria de peso mais alto, que seria mais do que 83, que é o peso original dele, da categoria. Por quê? Mesma coisa que o Sérgio, a gente fez um ajuste, deu umas 2.500 calorias, o peso estava ali se mantendo, reduzimos mais um pouco, tá? Quase chegando menos de 2.000 calorias, proteína alta, tá? O Anderson, por exemplo, é um desses casos de suplementação de proteína vegetal. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, normalmente a gente olha naquela embalagem dos suplementos de proteína vegetal, a recomendação 30, 40 gramas da proteína por dia, né? O suplemento, o tal do whey vegano que o pessoal fala. Para ele é 90, 120 gramas por dia. Não tem como fechar. Proteína alta com quantidade calórica baixa, né? Lembrando que eu não faço isso para todo mundo, né, gente? Por favor. Meu sonho é sair dessa fase e voltar com comida. Então, também uma quantidade baixa de calorias, proteína alta, e a gente está avaliando o que acontece. O que a gente não mostra por trás, né? Eu sempre comento isso sobre a questão de powerlifting, levantamento de peso, esporte de combate como um todo, não só o jiu-jitsu. A gente tem as práticas de perda de peso, que normalmente são desidratação, é a mais famosa. Então, quem acompanha o UFC, MMA, já deve ter visto a história do Aldo, que foi lutar agora esse final de semana. Não sei se ele fez isso, mas ele passou no Fantástico, ele em banheira de água quente, e corre enrolado em saco de lixo, e corre com o moletom preto no sol de 40 graus. Mas loucura. Quer dizer, tá todo mundo na cultura do esporte acostumado, né? Quem é nutricionista e já se ligou vai ficar meio apavorado com isso. Gente, eu tô apavorada. Então, assim, tem a desidratação, né? Que é uma das. Isso é para conseguir entrar na categoria, é isso? Perder peso imediato ali para conseguir entrar na categoria. Uhum. Exato. E que eu sempre digo, olha, vamos tentar primeiro ter tempo de perder peso. Perdeu o peso, tá conseguindo chegar perto lá da tua categoria, beleza, tá com segurança. A gente pode fazer estratégias que são seguras, que não desidratação, que é, por exemplo, mexer na quantidade de carboidrato. Então a gente vai reduzir esse glicogênio muscular, vai arrastar água junto, vai perder um peso, dieta low carb. A gente pode aumentar a quantidade de água, a gente pode reduzir sódio, a gente pode reduzir fibra. Então, assim, tem coisas que a gente pode manejar na alimentação ali umas 2 semanas antes, que dá tempo de chegar com o falso peso que a gente fala, é um peso baixo, tá? Mas, querendo ou não, cultura do esporte, né? Tipo assim, o que eu já me estressei, falo, quer dizer, eu já patrocinei
atletas de combate várias vezes. E o que dá de estresse? Eu falo, gente, tenta não fazer a desidratação. Aqui não fazer desidratação, que é a primeira coisa que vão fazer é desidratar. Isso é permitido no esporte, realmente. Então, é permitido, mas assim... Mas é perigoso, eu acredito, né? Sim, a gente tem um ponto de corte, tá? Então, a recomendação é não mais que 2% do peso ser reduzido com desidratação, tá? Mas assim, né, guria, se vocês jogarem no Google o UFC, atleta perdendo 5, 10 quilos. Tipo assim, e não fecha os 2%, tá? Não fecha. E aí, qual é o risco? Risco, obviamente, lesão, principalmente boxe ou esportes que a gente tem, né, impacto na cabeça, risco de lesão cerebral. A própria lesão durante, por estar desidratado, lesão muscular, né? A cognição fica ruim, então até para tu responder aos golpes, tu fica mais devagar. E o principal, a questão renal e a questão cardiovascular. Risco cardiovascular é muito alto quando a gente reduz líquido corporal. Então, resumindo, né? Aí pensa assim, agora eu tenho que colocar a minha responsabilidade dentro de tudo isso, né? Então eu sempre falo, olha, vamos ter tempo, vamos pensar. Se não dá tempo de tu entrar nessa categoria, tem que fazer uma coisa muito louca, não faça essa coisa, né? Esse é o recomendado. A gente tem vários artigos científicos já falando sobre isso, sobre essa permissividade dos comitês, das organizações, de que meio que assim, poxa, se tu coloca um ponto de corte e tu coloca o atleta para pesar um dia antes ou no dia, tu já tá dando gancho para ele fazer uma desidratação. Se o ponto de corte ele começasse uma semana, 2, 3, um mês antes, provavelmente as pessoas tentariam perder peso de uma maneira mais saudável. Mas assim, isso é uma discussão do esporte, vai mudar, não sei, vai acontecer alguma diferença, não sei, tá? Mas resumindo, então a gente tenta fazer isso da maneira mais segura possível. E a história do Anderson, para resumir, é isso, né? Fui bem sincera, assim, gostaria que a gente não tivesse que usar nenhuma estratégia arriscada, né? Que não tivesse que fazer uma grande perda de peso para se colocar numa categoria. Se tu acha que tu banca uma categoria maior, vai, né? A mesma coisa pro Sérgio, vamos tentar fazer isso da maneira mais tranquila possível. Beleza, é ruim, óbvio, consumir menos calorias, apertar, fazer restrição, óbvio que é. Mas pelo menos tu vai chegar de uma maneira segura. A gente não vai ter que fazer nada arriscado antes, né, de fazer o peso, enfim. E assim, deve ter muito mais coisa que a galera faz que a gente nem sabe, né? Não necessariamente tu precisa comentar. Mas, por essa e outras que a nutricionista é tão importante nesse processo, né? Ou nutricionista, enfim. E tu falou no início, é a primeira coisa que a gente corta. Mas, nem encaixa na minha cabeça. Eu entendo, claro, que eles têm que atingir lá alguns números e eles fazem o que for necessário para atingir esses números, mas no momento que tu fala que eles podem até perder performance por isso, e eles treinam para ter performance, né, e aí tu baixa, sei lá, tua cognição e não consegue desviar de um golpe, de uma coisa, porque tu fez uma coisa ali nos últimos dias para resolver, ao invés de prevenir, acompanhar, fazer o acompanhamento todo, né. Claro que eu entendo que alguns não devem ter acesso, até financeiro e tudo, mas às vezes é uma questão de mudar as chavinhas do que a gente pensa, assim, não é assim: "Não, deixa que eu resolvo nos últimos 3 dias, porque todo mundo faz, vou fazer igual". É que se a gente for pensar, a verdade é que ser atleta não é uma coisa saudável, né? Tu te coloca assim em alto volume de treinamento, tu te coloca em lesões, te coloca num cenário de restrição muitas vezes, enfim, a gente sabe que tem isso. Então a ideia é a gente minimizar riscos, né? Atletas sabem disso, eles não vão deixar de ser atleta, porque tem um risco, não sei o quê, posso quebrar a perna. Eles já estão sabendo, não é uma novidade para eles. Mas pelo menos que dentro, né, desse processo de competição a gente consiga minimizar os riscos e fazer com que, né, o atleta esteja o mais saudável possível. E isso nem falo de desempenho, né? O desempenho é óbvio que é esperado, enfim, né? Não reduzir, mas assim, poxa, o que adianta a gente colocar a pessoa com esses 5, 10 quilos a menos que ela precisaria lá, aí no primeiro golpe que ela levar, ela vai parar no hospital. Aí a pessoa vai ter que ficar afastada, a pessoa pode ficar com uma sequela, tipo assim, tudo isso faz parte desse processo que eu digo de acompanhamento, porque assim, é óbvio que o nutricionista não vai ser diretamente responsável por isso, mas se as pessoas que estão acompanhando o atleta não falam,
as informações, não falam as coisas, também não tem como a gente dizer assim, ah, não, eu falei, eu avisei, ele sabia, a gente podia prevenir. Porque é aquela coisa, né? Inclusive, atletas também têm vários mitos, carregam várias informações desencontradas, enfim. Então, a equipe, as pessoas que acompanham, têm que estar a par, né, do que está acontecendo. E comentar, enfim, né, alertar sobre o que precisa ser feito, o que tem que ser evitado, quais são os riscos, né? E aí, depois disso, sempre diz assim, ah, beleza, todo mundo é adulto, né? Aí a gente faz as nossas escolhas, mas tem que ter o processo de orientação no mínimo, né? Esse é o básico. Tu já tá acompanhando eles há quanto tempo? Quando é que tu iniciou o acompanhamento? Não fechou ainda um mês. É bem recente. Eu coloquei a divulgação do resultado no dia 20 de setembro. Mas a gente já fez a primeira consulta e já fizemos ajustes também. Então a ideia é que eles sigam pelo menos uma vez no mês, com consultas online, né? Mas a gente praticamente conversa diariamente, assim, porque como tem os campeonatos, a gente tem que fazer os ajustes. Tipo, esse final de semana eu tava trabalhando em ajustes pro Sérgio e pro Anderson, né? Porque assim, não tá batendo peso, vamos reduzir. O peso tá reduzindo, mas tá devagar, vamos reduzir. Então a gente tem que ajustar as coisas, né? Por isso até que eu falei da história que eu comentei, né? Vamos, que se eu colocar uma quarta pessoa? Surpresa! Eu assim, não. Aí agora eu penso, ainda bem que eu não fiz isso. E querendo ou não, quando a gente tá nesse processo, e não só pelo acompanhamento do projeto, né? Quando a gente tá acompanhando alguém que seja um esportista ou um atleta que está numa fase de competição, a gente tem que estar mais disponível, né? Tipo assim, não consegui fazer isso, tô com essa dúvida, meu peso não tá baixando, tem que entrar na categoria, fui testar isso aqui, deu errado, a gente tem que estar, tipo, a par, né? Então, querendo ou não, tem que ter esse tempo de, tipo assim, parar, olhar o Instagram, não, olhar o WhatsApp, responder, tem que fazer um ajuste, tem que fazer. Então, enfim, estamos no processo. Então, primeira consulta já passou. Estamos todo tempo falando de alguma coisa, então beleza. E também a própria questão de outras coisas que acontecem, né, por trás do projeto. Por exemplo, o Cauê, já tive reunião com o técnico dele, né? Então, para entender melhor, até porque assim, ele tá num esporte que a gente fala esportes na neve no Brasil. Oi? Né? Tem o quê? Cris, era a minha pergunta. Que aí eu entrei aqui no Instagram dele, tem várias fotos. Eu falei, onde que ele mora aqui, ele mora no Brasil. Onde que ali ele no treina? negocinho, o negocinho da neve lá em Gramado, sabe? Aquele simulador de neve em Gramado. É lá que ele treina. Então, gente, ele treina em São Paulo a 40 graus. Nossa. É tipo isso. E aí, claro, daí as competições, ele tá agora no processo de competições, porque acontece fora do Brasil. Normalmente são campeonatos europeus, né? Que agora nessa época tá nevando lá na Europa, ou enfim, tá na frio, no inverno. Então, em novembro, ele vai para Finlândia, vai ter bastante neve lá, e daí ele vai competir. Então, tem isso também, né? Tem essa coisa da gente conversar com as pessoas que estão em torno dos atletas. Então, essa história do técnico, de entender o que está acontecendo na agenda de treino, quais são as competições, coisas que ele queria me passar que ele acha importante sobre o que está acontecendo no treino, a hidratação, o calor, enfim, falamos várias coisas. A própria questão também de pensar junto com os atletas sobre a questão de patrocínios para eles, né? Então também estou me dispondo num tempo de fazer laudo nutricional, de falar com empresas, escrever e-mail, responder, ajudar em respostas de entrevista, enfim. Justamente porque eu sei que ser atleta não é uma coisa barata, né? Então aquela coisa, um suplemento aqui, uma coisinha ali, enfim, que a gente consiga também ajuda. E felizmente muitas marcas acabam olhando também para isso, né? Para quem já tem um acompanhamento nutricional, enfim, tem um direcionamento em relação a isso. Então, enfim, tem outras coisas que acontecem além da gente falar da alimentação, né? Mas a história do esporte na neve é curiosa. Eu acho engraçado porque eu também ficava pensando, onde que tu vai treinar na neve, né? Daí depois eu descobri, perguntando na seleção, de que a gente conversou na entrevistas, né, sobre a pré-seleção do projeto. Aí eu pensei, tá, 40 graus em São Paulo treinando, beleza, tranquilo, é isso aí. Depois vai pra lá fazer adaptação, né? Então. Tá, mas aí ele tem um simulador ou não? Ele treina em algo que se parece com neve? Não, eles treinam. Eles treinam com os equipamentos da modalidade, mas não na neve. Nossa, que loucura. Dá pra ver fotos aqui, ele treinando no meio da rua, em São Paulo, tipo assim, numa estrada.
E depois tem que fazer a mesma coisa na neve, bem tranquilo. É bem de boa. É sobre isso. Então, então isso, né? E claro, tipo, se a gente for pensar, né? Tipo, foi proposital. Todos os atletas que foram escolhidos, eles foram pensados, tipo, né? Ah, por que eu vou escolher o fulano? Porque a minha questão também era assim, eu tô falando de inclusão, eu tô falando de acessibilidade, eu tô falando de não só mostrar o acompanhamento nutricional, mas falar dessas pautas de ideias defasadas. Estou falando da questão de colocar o veganismo dentro da pauta esportiva, né? Então, tipo assim, o Cauê, ele é um para-atleta que não só está na seleção brasileira, mas principalmente ele tem um esporte que, não, se perguntar, a maioria das pessoas não sabe o que é. E vai ter a mesma dúvida, tá, mas como assim esportes na neve? Não tem neve no Brasil? Quer dizer, tem, né, gente, lá em, como é que é, São José dos Ausentes, 1-2 vezes no ano, mas é óbvio que o Cauê não tá lá, né? Então, tá em São Paulo treinando. Então, também isso, né, tipo, de mostrar, não só por ser um para-atleta, que acho que é uma coisa importante, que a gente trouxe das Paralimpíadas falando, né, mas também a questão de ser um esporte diferente, de ser uma coisa desafiadora, de ser algo que as pessoas não enxergam tanto, né? Então, também colocar isso no projeto, para mim, foi uma coisa importante. Um para-atleta negro e vegano, né? Muito, muito E importante. não binário, de acordo com o perfil dele. Eu tô no perfil dele, eu não consegui sair daqui ainda. É muito bom. É muito interessante. Mas vocês viram que tem coisa na neve, né, gente? Tem Tá aqui. vários na neve. Eu fui pela neve e fiquei pelo Não, e esporte. ele é muito sorridente, né? Esse perfil dele realmente. Sim, eu sou suspeita para dizer porque os 3 guris que participam do projeto são muito legais, muito incríveis, tipo, são pessoas assim que tipo eu admiro muito. O Cauê eu não conhecia, né? Eu conheci pelo projeto, enfim. O Anderson já conhecia, assim, de alguns projetos de ativismo vegano. O Sérgio, ele conversava comigo de vez em quando no Instagram, enfim, a gente fazia algumas trocas por causa do veganismo, e eles falavam do jiu-jitsu, falavam da questão, tipo, toda hora escutar piada sobre ser vegano, não sei o quê, enfim. Então a gente acabava falando algumas coisas, né? Então, mas assim, maravilhosos, né? Tipo, super representam o veganismo, super, tipo, vivem o esporte, super, tipo, falam das coisas. Acho, tipo, incrível neles, assim, né? Tipo, estarem abertos e falarem e tal. Até porque, pegando o gancho falando do Sérgio, né? Eles escutam muitas coisas, né? Então, assim, a própria questão dos esportes de combate, principalmente, não faço aqui é só o jiu-jitsu, porque esportes de combate como um todo tem muito essa coisa da cultura da carne, né? Então, o que o Sérgio me conta das piadas, dos comentários, enfim, já escutei muito, não só, tipo, dele, né, mas de outras pessoas, de pessoas que são veganas, enfim, até que nem fazem exercício, escutam. Então, enfim, também tem esse lado. Sim, imagino deve ser muito difícil tu manter essa porque como tu falou, o veganismo não é uma dieta vegana, é uma a vida, né, um estilo de vida, enfim, uma forma de viver diferente. Tu manter isso no mundo dos esportes, às vezes cercado de um bando de homem, porque, né, os meninos estão lá cercados por um bando de menino, e que vão ficar julgando o tempo todo, né, tu bancar, tu manter, além do fato de tu ter que se esforçar na questão de procurar cada vez mais informações, porque é mais fácil comer a carne, né, é mais rápido. Tu vai lá e Sim. come, e é mais enfim, não é que seja barato, mas é mais fácil de tu, né, seguir. Tu comentou antes que um deles precisa de 120 gramas de proteína vegetal e tal. Eu fiquei: "Gente, imagina, tem que comprar esse suplemento e tomar, e não é barato, né, e não tem tanta opção assim, e quando tem é caro". Então isso é bem desafiador, né. Na verdade, assim, pensando de uma maneira geral, por mais que a gente fale de inclusão e tudo mais nos esportes, ambientes esportivos são machistas, né? Tipo, a gente tem muito essa questão de predominância de homens, enfim, e obviamente que tem esportes que têm essa tendência, né? Então, sim, esporte de combate. Esse final de semana eu tava olhando uma série do UFC, que é Mulheres na Luta. Todas elas contando as mesmas coisas. Ou que tinha alguém da família que não queria porque lutar não é uma coisa de menina. Porque, menina lutar, quem vai pagar por isso? Então, assim, até a entrada das mulheres no UFC depois dos homens não foi uma coincidência. Não foi tipo, por que elas entraram depois, né? Assim como a própria questão, tipo assim, poxa, futebol feminino, ninguém dá bola, né? Os salários não são iguais, o campo não é igual.
as condições que as modalidades esportivas femininas, vamos colocar assim entre aspas, né, recebem, é muito diferente dos esportes que são considerados masculinos, mesmo que sejam o mesmo esporte. O futebol, desigual, beleza. A gente vai colocar ali para a par, sei lá, jiu-jitsu. Com certeza, se a gente for analisar, a situação de quem é homem e treina jiu-jitsu vai ser melhor do que as mulheres que treinam jiu-jitsu e assim por diante. Falando no nível competitivo, né? Não falando de alguém que, enfim, pode pagar uma academia ou uma coisa nesse sentido. Então, também tem isso, né? Enfim. Mas, por incrível que pareça, saíram 3 homens do projeto, muito alinhados, aliás, com a questão da inclusão. Então, tá tudo certo. Ótimo. Mas muitos desafios, né, Cris? A gente pensa que é simples, mas nossa, eu achei assim, ó, muito difícil atender um atleta e assim toda a dedicação que tu tem e toda a escrita do projeto, assim, muito legal. Eu acho que a gente teve aí um ponto importante que foi nas Olimpíadas ter aparecido essa questão, né, das questões climáticas e do veganismo também já, né? A gente já não escuta mais tanto, pelo menos eu já não escuto mais tanto. E as proteínas? Espero que eles não escutem. Eles devem escutar, né? Se vocês olharem, não sei se vocês estão a par, enfim, eu comentei no episódio das Olimpíadas da Amanda, que é a levantadora de peso olímpico. Ela é vegana. Aí ela estreou, tá, nas Olimpíadas e ela tirou o 8º lugar. Lembrando que nós estamos falando do 8º melhor lugar do mundo, né? Tá, aí alguém postou um Reels, eu não me lembro quem foi, mas estava no perfil dela também. Era compartilhado com alguém. Acho que era com a Sociedade Vegetariana Brasileira, se não me engano. Tá, e aí um monte de gente, obviamente, elogiando ela, não sei o que lá. Não deu uma que outra, é óbvio, um monte de gente falando, a maioria homens, infelizmente, né? Só tirou o 8º lugar porque não come carne. Se ela comesse carne, ela tinha ganho o primeiro lugar. Não sei o que lá. Vai lá, querido. Vai lá tirar o 8º lugar, então. Eu fico pensando, gente, mas vocês estão a par que ela era a última vegana que várias que comem carne não tiraram nem o 8º lugar. Mas não precisa falar nada. Então, assim, de alguma maneira a gente ainda carrega essa coisa. Talvez não sobre as proteínas necessariamente, mas alguma coisa que dá essa coisa da carne ser importante e força e masculinidade, enfim, né? Então, assim, eu entendo que várias pessoas estão a par das informações corretas, mas ainda tem uma aura, uma coisa em volta, né, da carne, enfim, de consumo de produtos de origem animal. A gente não pode ignorar o fato de que são bolhas muito específicas, né, que estão cada vez mais informadas, assim, por mais que nessa Olimpíada tenha tido muito mais notícias sobre, e que bom, porque vai ser o promotor de mudanças, né. Os atletas veganos vão ser esses promotores de mudança nesse pensamento, assim, mas ainda é uma coisa muito pouco explorada, muito pouco conhecida, né. E tem uma questão de homem, né? Fiquei pensando também nisso, assim, de que o homem ele precisa de carne. Tipo, aqui o meu marido ele come carne, mas a gente nunca faz. Tipo, ele come eventualmente num hambúrguer, alguma coisa assim. E eu nunca faço em casa, né? E aí, sempre que vem alguém da minha família, eu falo, tu tem que preparar a carne para ele. Ele precisa disso. E eu digo, não, eu não preparo. Se ele quiser preparar, ele pode preparar. Ele está livre, ele tem 2 mãos, ele tem capacidade total de fazer, mas nem ele quer, sabe? Mas a minha família, então, eu sou vegetariana há muito tempo e eles acreditam que para o James precisa de carne, ele precisa comer. São dois machismos em um, né? Um de que o homem precisa de carne, porque sim. E que assim, eu preciso preparar, né? Só o que me falta. Exato. E por isso tu tem que preparar. Bom, né? Enfim, isso nem se fala. Eu tenho uma birra com isso. Assim, eu tenho várias pacientes vegetarianas ou veganas. E sim, tem um rolê de que às vezes elas acabam preparando carne pro esposo ou namorado. Eu penso, gente. Assim, eu me seguro. Não cabe a mim, fica quieta. Mas eu tenho uma vontade, assim, não é possível que essa pessoa não sabe fazer a carne dela. Eu sou vegetariana, meu marido não é, mas eu não preparo carne, não existe possibilidade de eu tocar numa carne. Eu fico enjoada só de pensar, então ele faz a carne dele, come a carne dele lá, bem feliz, e eu não toco. Então, assim, né, não me vem com carne, não consigo mais. Né? Pelo menos assim, poxa, isso eu fico pensando, é muito uma coisa de machismo, porque por que a mulher tem que preparar comida dele, ainda mais, tipo assim, se é uma coisa que te deixa desconfortável e tu não come. Não, e é isso, e mesmo que seja a divisão de tarefas da casa, entender que pro vegetariano, pro vegano, isso pode ser difícil. Então, respeitar esse processo, não importa quem seja, é o homem que é o vegano e a mulher que é a vegetariana, não importa.
A pessoa que está nesse processo, eu não tinha problema com carne até esse ano, assim, agora que eu tô tendo um pouco dessa ânsia, assim, mas respeitar o processo de cada um, né. Exato. E na verdade acaba sendo muito mais no meu caso, assim, a família se metendo e perguntando e falando, sabe, porque aqui, pra gente isso não é uma questão, sabe. Acho que agora, nos encaminhando para o final dessa conversa, assim, era legal a gente iniciar o nosso momento casca de nós, que é o nosso momento de indicações. Indicar livros, textos, séries, filmes, perfis nas redes sociais, podcasts, qualquer coisa que possa ter a ver com o assunto ou não. Eu vou começar pela Cris, obviamente, porque eu acho também que ela que vai ter as indicações. Eu não sei se eu tenho alguma coisa para indicar no momento que eu já não tenha falado. Mas primeiro, né, Cris, fala o teu Insta, para as pessoas poderem seguir o projeto. E aí, agora, depois traz algumas outras indicações. Ok. O meu Insta é @anutrivegana do esporte. E essa sou eu. Euzinha. Eu não ia recomendar, mas a gente foi falando desse assunto e eu acho que vai ser importante fazer essa recomendação, que é o livro A Política Sexual da Carne, uma teoria crítico-feminista vegetariana. Lá a gente tem muitas explicações que não necessariamente são sobre esporte, ela até aborda a questão de propagandas, textos, imagens, enfim, sobre carne, esporte, masculinidade, enfim, mas a autora, né, ela fala muito sobre essa questão da carne, sexualidade, masculinidade. Acho bem importante que a gente comece a perceber várias coisas ao nosso redor, inclusive isso que eu falei, né, tipo, por exemplo, usar coisas que se assemelham a carne, corpo de mulheres, ter essa coisa de, tipo, homens comerem carne, masculinidade. Acho uma leitura bem interessante. É meio complicado, vale a pena uma vez, dar um tempo ler de mas é muito explicativo. E a segunda e última recomendação é o Guia de Nutrição Esportiva Vegana, que foi lançado pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, para quem quiser estudar nutrição esportiva para veganismo, esse é um material em português. Ele é bem novo, aliás, foi lançado recentemente. E ele é um compilado bem interessante para quem quer explorar mais esse assunto. Claro, temos, obviamente, várias recomendações, enfim, vários guidelines antes disso, mas eu acho que esse material ele é bem importante, justamente por estar em português e ser um material gratuito. Tá, a minha indicação é de um documentário que tem na Netflix. Não sei se tu já assistiu, Cris, que é dos Gêmeos. Que eu até não sei se eu já não indiquei aqui. Que é Você é o que você come. Será que é isso mesmo? Você é o que você come, a dieta dos gêmeos. Que é também, então, sobre gêmeos idênticos, e eles dividem, então, um dos gêmeos come, nem me lembro, são 8, eu acho? 8 irmãos, será? Eu não me lembro no documentário quantos irmãos são, mas esse documentário ele é de um estudo. De um estudo maior, que era com 23 eram vários, gêmeos, né? Eu não sei porquê, mas foram selecionados alguns pares de gêmeos, né, para fazer. Isso. E eu achei muito interessante, até porque eles focam na alimentação, mas eles falam muito também da questão ambiental, né, que antigamente se parava de comer carne muito mais por uma questão de afetividade com os animais, né? E hoje tem muito essa questão ambiental e eu achei muito interessante nesse documentário que eles trazem essas pautas também, né? Então vale a pena assistir, é gostosinho, assim, não é difícil de entender, né? Ele mais de um episódio, se eu não me engano, também, mas é bem bom. Assim. Tá, eu vou indicar, como a gente já fez episódios sobre o assunto de vegetarianismo e veganismo anteriormente, eu vou indicar o próprio Nós, na verdade, para as pessoas verem, assim, consumirem esses conteúdos que já estão por aí. Eu acho que o primeiro episódio que a gente fez debatendo a alimentação vegana e vegetariana foi justamente com a Cris e com a Logo Eu Vegana Pobre, esse é o arroba dela. Ou era, não sei se ainda é, mas é a Caroline Soares. Na época, né, trabalhava com esse arroba, e a gente debateu polêmicas relacionadas a vegetarianismo, veganismo e tudo mais, em 2021, então é um episódio legal, é o episódio 50 do Nós da Nutrição. Tem também um episódio que se chama Veganismo na Berlinda, que é o episódio 93, para quem quiser olhar pro número, que fala sobre o veganismo e em outros contextos. E tem um episódio 114 que fala de um projeto de uma cozinha comunitária
que é uma cozinha vegana. Então é bem interessante trazer, porque é distribuição de alimentação, um projeto social e que trabalha também com a questão do veganismo, que é bem interessante. E todos os episódios da Cris no Nós Comunica trabalham com essa questão de preciso suplementar, não preciso. Tem um episódio só sobre a B12, então para quem quer consumir os conteúdos assim em áudio, eles estão por aí. No nosso site, quem for acessar e procurar pela palavra vegetariano ou vegano, ou veganismo, ou vegetarianismo, vai encontrar todos esses episódios, tá? Para facilitar para vocês. E se botarem Cris, também vão encontrar todos os episódios que a Cris já apareceu. Então, deem um Google aí no nosso site para vocês conseguirem ver tudo isso. E eu acho que é isso. Por agora, eu recomendo todo mundo ir lá seguir a Cris para acompanhar o projeto e seguir os atletas. Porque eles também fazem muita divulgação no perfil pessoal deles, né? Então sigam eles também. A gente quer desdobramento depois, Cris, se tiver novos formatos de projeto, novos grupos de atletas no futuro. Porque tu comentou que até dezembro, né? Então depois, sei lá, vai ter um novo grupo no ano que vem, tu nos avisa pra gente divulgar. Espero que sim. Essa é a ideia. Te agradecer também, Cris, por estar aqui divulgando esse assunto, falando sobre esse assunto que é tão importante e, né, podendo também disponibilizar o teu tempo para atender esses atletas num país onde não é muito valorizado, né? Então, parabéns por esse projeto, parabéns por essa tua iniciativa e muito obrigada por estar aqui compartilhando com a gente. Eu que agradeço, meninas, pelo tempo de vocês, por poder ter um espaço para falar sobre isso, para divulgar, mas principalmente para a gente pensar mais sobre essa questão mesmo de como a gente vê o esporte, como a gente vê o apoio aos atletas, essas questões também do veganismo ainda estarem em pauta, né, como mitos, enfim. Então, foi um episódio muito importante para mim e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Cris, e muito obrigada por quem ouviu até aqui. Lembrando sempre que o Nós é um podcast independente, a gente toca tudo nós mesmos, com muito cuidado de trazer pessoas que vão trazer conteúdo científico para vocês. Então, quem quiser apoiar o pode seguir, por favor, a gente nas redes sociais e nos próprios streamings, onde tu estiver ouvindo. Às vezes tem lá uma estrelinha, um seguir, alguma coisa, uma classificação que nos ajuda a chegar em mais pessoas. E, claro, mandem esse episódio para pessoas que vocês conhecem, que praticam esporte, que têm interesse nesse assunto, que querem se tornar atletas, que querem se tornar veganas, enfim, tudo isso. Essas pessoas vão ter bastante conteúdo por aqui. E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.